Fala, sucesso! Agora a gente vai para a parte 2 dessa tribo mas tão especial chamado Benjamim. E o que nós iremos falar agora? Nós vamos ter várias coisas. Por que essa tribo quase foi extinta? Qual que é a simbologia, a conexão dela com Mashiach, com Jesus Cristo? Será mesmo que os 12 discípulos vieram dessa tribo? Tem base bíblica? Sim, tem base bíblica e histórica, mas eu vou te mostrar e você vai poder tomar a sua própria decisão. E qual que é? Tem profecia sobre essa tribo? Tem! Não acredito! Gente, uma coisa você pode ter certeza. Tem coisas aqui que você nunca ouviu em lugar nenhum. Gladys, tem a ver também com cigano. Eu vi que você falou um negócio de cigano, que você não falou no vídeo anterior. Tem, e eu vou falar bem breve aqui. Você vai ficar assim, maravilhado. Você vai ver que existe um porquê. Tem relação com Drácula também? Tem, sim, senhor. Com cigano? Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhor. Tem prova. Então, vamos começar agora. E, para começar, eu vou colocar uma parte aqui, porque tem muita gente que está assistindo os vídeos e nunca teve pessoas que falaram: Gladys, eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Eu acho muito legal você estar colocando versículo por versículo. E aí você coloca também o original. Aí você coloca... Não é bem... Gente, também fizeram uma pergunta para mim. Gladys, qual que é a tradução mais fidedigna de todas? Eu falei, gente, temos que entender que quando você lê no hebraico, como eu estou colocando as frases, muitas frases elas ficam sem pé e cabeça. Então, quando você vai fazer uma expressão, você tem que colocar ela da forma mais compreensível possível. Não existe uma ruim e uma má. E isso eu vou explicar para vocês no andar da carroça. Então, a gente tem que respeitar cada tipo. Por exemplo, quando você vai falar para o indígena, você vai falar que traduzir para o indígena, você vai falar cavalo. Muitos indígenas nunca nem viram cavalo. Como que você vai... camelo. É um cavalo com... Ou então ele já viu cavalo, mas aí é um camelo que tem duas côcovas, né? Então a gente tem que entender que cada um tem que fazer de uma forma que a pessoa possa entender. Então não existe a melhor. Existe aquela que você começa a iniciar e depois você gera curiosidade para estudar o hebraico, que é muito legal. E você tem visto que tem muitas coisas interessantes. Então, olha aí. Caramba! Tribo de Benjamim, os 12 discípulos vieram dessa tribo? Vamos explicar também. Parte 2. Então a gente já vai começar com uma curiosidade muito interessante. Que a tribo de Benjamim quase foi extinta. Tá aqui do seu lado aqui, ó. Olha que legal. Tá ficando cada dia melhor, né? Só para ficar fácil. Então eu vou colocar aqui uma tradução nos dias de hoje, né? NTLH, no versículo 19:1, Juízes. Olha o que eu vou explicar para você aqui agora. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai em Belém. E ficou lá durante 4 meses. O que ela fez? Brigou. Olha que interessante. Gente, para quem está iniciando é legal isso. Para mim, foi a primeira vez que eu li. Falei, nossa, por que abandonou ele? Brigou com ele e abandonou. Nossa, que bobeira. Aí agora a gente vai para... Algumas coisas é importante. A tradução mais correta. Então, olha agora a Taná. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Bet-Lechem, em Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai em Bet-Lechem, em Judá, onde ficou 4 meses. Glasman, uma falou que só brigou, o outro foi, qual das duas está correta? Essa está correta. Porque quando você vai pegar na tradução hebraica, é infidelidade. Não existe outra palavra. Não, aqui a gente está falando de Benjamim, então eu só quero que você entenda. O que tem Benjamim a ver com isso?
Tudo a ver. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e conduzi-la à sua casa, levando consigo um servo e 2 jumentos. Ela introduziu-o em casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Olha aí o sogrão. Nossa, aí aqui foi top. E aqui, o que acontece? Ele tentou ir embora no outro dia, aí o sogro falou, não, fica mais um dia, fica aqui. Aí, poxa, o sogro, gente boa demais. Aí, quanto mais gente boa, pior. Já viu isso? Aprende uma coisa. Quando o sogro é muito gente boa, eu tive um discípulo meu que falou o seguinte. Aí falou assim, nossa. Aí eu falei, um discípulo falou, pastor, eu nunca vi uma pessoa me tratar tão bem igual o pai dela. Só tinha um problema. Aí, pastor, eu casei, descobri porque que ele era gente boa comigo. Pra se ver livre da filha. Cuidado, então, quando você estiver numa situação dessa. E aí o sogro foi, e aí ele acabou indo. Falou assim, eu vou embora. Aí foi embora e aí ele passou numa cidade. E essa cidade, justamente, Gileade, era de Benjamim. Olha que louco. E aí chegando lá, olha que interessante. Aí tá em Juízes. Aí, que é um dos episódios mais fatídicos, mais assim macabros da Bíblia. Agora, eu vou já pular para 19, 16. Ele chegou nessa cidade e não teve hospitalidade nenhuma. Ele viu que o negócio começou a ficar escurecido. Aí falou, gente, ninguém me recebeu aqui. Vou usar aqui, Juízes 19, 16. Nisto, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo ao anoitecer. Era também da montanha de Efraim. Ou seja, poxa, a menina era de Efraim. Aí, poxa, tá aqui o levita. E habitava como forasteiro em Givá, ou Gibeá, que é onde aconteceu o pior ocorrido. Gibeá ficava dentro, era uma das cidades de Benjamim, cujos habitantes eram de Benjamim. Olha, cujos habitantes eram de Benjamim. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente na porta. Faze sair! Gritaram eles ao velho, dono da casa. Faze sair os homens que entrou em sua casa para que nós conheçamos, para que possamos ter relações sexuais com ele, em algumas traduções. E era isso mesmo, era uma Sodoma e Gomorra ali. Agora, olha a atitude do pai. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo, não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede da minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu vou-las trarei e vos podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhes sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã e despediram-na ao amanhecer. Chegando à sua casa, tomou... Agora, gente, pensa a situação. Eles foram para uma cidade. Chegando nessa cidade, existiam pessoas muito más. Muito más. Isso aí, gente, é ridículo. E começaram a querer abusar dos homens, do levita. Gente, do levita. O dono da casa, o senhor, falou, não. Pega a minha filha virgem e a concubina. Mas não faça mal a esse homem. Tem aqui, gente, tem vários erros aqui. Não é o cunho e não é o objetivo do vídeo agora. Mas o que aconteceu? Resumindo, aí foi um episódio fatídico. A concubina do levita morreu devido à violação, ao estupro, que é uma palavra muito forte. Então, que ela foi violada. E isso fez com que ela morresse no final do dia. Basta você ler lá, Juízes 19, você vai ver. Só que aí, o que aconteceu? Depois dela morta, o que o levita fez? Chegando à sua casa, tomou um cutelo, dividiu o cadáver da sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Conta a história que os membros cortados foram... Para não haver identificação, uma curiosidade. Uma das vias de conhecimento, de história, fala que ele cortou a mão. Aqui, ó, temos 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, 6 membros. A perna foi a coxa, o cotovelo e o pé. Então, o membro onde tinha a parte sexual, o órgão e a cabeça, ele não mandou. Por quê? Porque isso infringiria uma lei de você deixar... Imagina, você receber uma parte de uma mulher. Não tem nexo. Então, ele enterrou a parte do corpo, mas os membros ele mandou. Foi um ato errado do levita? Não vou entrar em detalhe agora. Mas, primeiro, ele cometeu vários erros. Vários. Uma que ele saiu da posição dele. E aí gerou várias situações. Por conta da paixão. Não do amor. Porque quem ama não faz o que ele fez. Quem ama morre no lugar de quem é amado. Então, mas aí o que aconteceu? Todas as tribos, ele conseguiu incitar uma guerra civil, esse levita. E ele saiu como vítima. Muito como vítima. Porque uma pessoa que sai da sua posição, ele era um levita e não devia estar naquele lugar. Ele tinha acesso a todos os lugares. Mas ele não precisa... A Bíblia, por conta da infidelidade, ele abriu mão de tudo isso e gerou toda uma confusão. Você conhece mulheres que fazem com que o marido brigue? Gente, tem pessoas que fazem. Eu já tive um discípulo que ele era uma pessoa tão boa. Aí a mulher falou, você não é homem pra fazer isso, não. Aí o cara foi lá e fez uma besteira e foi preso. E por coisa boba, só brigou. Mas poderia ter sido uma coisa mais trágica. Então, não seja uma Jezabel. Tem pessoas que têm o poder de transformar em Jezabel. Então, todas as tribos ficaram revoltadas quando recebeu os membros dessa mulher. E por quê? Infringiu a lei de hospitalidade, gente. Isso é muito perigoso. Aqui aparece muito, nesse episódio, você vai ver que a característica de lobo de Benjamim ficou muito ascendente. Por quê? Porque quando todas as 11 tribos vieram contra Benjamim, Benjamim falou, não, vou ficar do lado da minha tribo. Mas eles cometeram um pecado sexual, eles infringiram uma lei. Só que a lealdade, que é a palavra que mais combina com essa tribo, por quê? Lobo, eles estavam protegendo os seus, mesmo que os seus estivessem errados. É o que aconteceu. Estavam todos errados. Que a maior característica dessa tribo é a lealdade. É a lealdade. Porém, eles ficaram do lado da pessoa errada. E isso custou muito, mas muito caro. Custou a vida de muitas pessoas honestas, muitas pessoas corretas. Mas a lealdade deles falou mais alto. Com a recusa da tribo de Benjamim de entregar os culpados, as demais 11 tribos de Israel decidiram atacar Gibeá de Benjamim. Simultaneamente, todos eles chegaram e falaram, agora vamos matar. E aí aconteceu uma coisa incrível. Olha aqui, ó. A força militar da tribo de Benjamim não era qualquer uma. Quando houve a sorte, Judá foi a primeira tribo. Falei, quem vai ser a primeira tribo a subir? Pode ir lá, Judá. Gente, olha o que aconteceu. Olha que exército fantástico. Benjamim era uma equipe de lobos, porque eles trabalhavam em quê? Era uma eucateia unida que tinha o quê? Eles tinham muito bem definido um lobo alfa. E tinha o ômega, eles tinham uma hierarquia muito bem montada. Embora os benjamitas estivessem com apenas 26 mil homens de espada e 700 canhotos, eles derrotaram 2 vezes o exército das 11 tribos unidas de Israel com 400 mil homens. Gente, imagina o poderio de Benjamim. Agora a gente tem que entender o seguinte, por que eles aceitaram isso? Tem várias linhas. Vamos colocar uma linha psicológica? Ele era o filhinho do papai, ele estava no centro de todo mundo. Ele era o filho que sempre foi protegido, a tribo sempre foi protegida por causa de José. Uma por quê? José aparentemente tinha morrido, então todo mundo tinha que cuidar de Benjamim. Quando descobriu que José estava vivo, José podia vingar de todos os irmãos. Ele não vingou. Então o senso de graça das 11 tribos com Benjamim era muito grande. Era muito grande. E com isso, o que ocorreu? Naquele momento, eles começaram a falar assim, opa, ninguém vai me atacar porque eu sou o filho mais querido. Então a gente vai proteger, mesmo que eles estejam errados, querendo lá matar a concubina. É a desculpa. Aí sempre tem uma desculpa.
muitas vezes, é o pastor que muitas vezes pega, não, mas poxa, ele é filho de pastor tal, ele fez tal coisa errado. Não, não. Aqui a gente não pode ser Benjamim, gente. Benjamim, a lealdade não pode ser maior do que a injustiça de Deus, que é a justiça de Deus. Perdão. Então, a lealdade tem que existir, mas se a pessoa estiver errada, ela não pode. Eu já vi vários casos. Isso acontece. Aconteceu na Igreja Católica, não falando mal da Igreja Católica, mas porque muitas vezes tem um padre que cometeu algum delito, pedofilia, e não só na igreja, tem em todo lugar, tem até na igreja evangélica, vários lugares. Só que eu não posso ser leal ao erro, porque isso custa um povo, custa algo muito, muito grande. E você vai ver agora logo em seguir. Olha o erro. Gente, você nunca viu uma explicação desse jeito. Nunca. Todo mundo tem medo de falar isso. E por que eu estou falando? Porque está na Bíblia. E a gente aprende. A Bíblia nos ensina. E eu aprendo com ela. Agora, olha que interessante. Você vai ver Juízes 20, 21. Primeiro dia de batalha. A primeira batalha foram o quê? Os benjamitas foram. E aí, 22 mil homens de Israel morreram. Gente, poxa, eles tinham 26 mil. Quantos soldados que eles tinham? Olha lá, só pesquisar lá. 26.700 soldados. E eles mataram 22 mil? Sim, 22 mil. E no segundo dia? No segundo dia, está em Juízes 20, 21, 24, 25, você pode ir lá e conferir. 18 mil homens de Israel que manejavam espada. Eles mataram guerreiros bons, porque eles já mandaram outros guerreiros. Agora imagina como que essa tribo era. Aí, para ser vencido, todo Israel teve que entrar em jejum. Tamanho poderio de Benjamim. E aí aconteceu no terceiro dia. Por isso que muitas vezes você não pode desistir quando você está numa situação. Ah, poxa, tô montando uma empresa, deu errado agora. Não desista na primeira. Poxa, eu tentei de novo, deu errado. Não. De repente, na terceira vez, é quando você passa a ter humildade. Jejum e oração é você falar assim, Senhor, até aqui eu fiz. Agora eu preciso da sua ajuda. Isso é fazer um jejum, fazer oração. É você falar assim, Senhor, até aqui eu fiz. É uma oração que a gente falou, Senhor, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas oro como se tudo dependesse de Deus. Então, essa mentalidade você tem que passar a ter. E você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você, mas você tem que orar como se tudo dependesse de Deus. Então, trabalhe como se tudo dependesse de você, porque Deus vai te ajudar. Quando você junta a sua capacidade, eles erraram 2 vezes. Na terceira, eles falam, opa, agora a gente vai ter uma humildade. A gente vai atrair, a gente vai criar uma estratégia. E foi o que eles fizeram. E com isso, eles mataram de 26.700, eles mataram 25.100 homens. Sabe quantos homens sobraram? Só para você, depois você calcula como eles perderam poucos homens nas 2 primeiras batalhas. Então eles perderam 25.100 homens. Agora, olha que interessante. Você concorda que essa guerra era totalmente desnecessária? Por conta de alguns homens que fizeram um delito, 25.100 homens morreram. 26.100. Porque ele tinha 26.700 homens. A tribo foi totalmente dizimada. Totalmente dizimada. Cuidado quando você for proteger alguém que está errado. Isso pode custar a sua igreja. Isso pode custar a sua empresa. Isso pode custar a sua alma. E literalmente. Por isso que a Bíblia fala para você tomar muito cuidado quando você vai ser fiador de alguém. Porque quando você indica uma pessoa, a pessoa vai pela sua indicação. Não somente pelo profissionalismo da pessoa. Por isso que indicações, a gente tem que tomar muito cuidado com indicações. Quando você indica uma pessoa. Porque aquela pessoa vai com o aval da sua assinatura. Se ela fizer alguma coisa errada, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Embora isso tenha levado à quase extinção da tribo de Benjamim, isso demonstra que os benjamitas eram guerreiros ferozes em batalha, tendo sido derrotados pela ação combinada de 11 tribos em batalha. Gente, é um exército fantástico. E quando você começa aqui, de que era composto esses guerreiros? Olha que interessante, os 700 famosos canhotos da tribo de Benjamim. Canhotos. Você conhece alguém canhoto?
Olha que fala aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Juízes 20:15. Contaram-se naquele dia os homens de Benjamim, que ocorreram de todas as cidades, 26.000 homens, armados de espada, sem contar os habitantes de Gibeá, que eram 700 homens especialmente escolhidos. Todos esses 700 homens eram canhotos e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo sem errar o alvo. E eram justamente homens daquela terra onde houve o delito. Será que alguns daqueles soldados tiveram naquele episódio fatídico onde violaram a concubina? Será que foi por isso que, por eles serem tão bons naquilo que eles faziam, eles tiveram que ser protegidos pela tribo inteira de Benjamim? E já viu história assim? Poxa, mas é um pastor muito bom, é um padre muito bom, é fulano muito bom, mas, poxa, ele só fez um errinho. Ele só cometeu um delitozinho. Ah, mas ele só fez issozinho. Gente, nós não estamos aqui para julgar, mas você também não está para proteger um delito errado. Se a pessoa fez um delito errado, você tem que tomar muito cuidado. É aí que você tem que entrar com a sabedoria divina. E você fala assim, Senhor, qual é a posição que o Senhor quer que eu tome? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fica muito com julgamento, mas a gente tem que pensar, poxa, essa pessoa fez algo muito pesado. 1 Crônicas 12:2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram um dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Que toda vez que você vê um canhoto, os caras eram muito bons. O texto, e isso é muito legal. Muito legal. Outro guerreiro benjamita que era canhoto, olha aí que legal, que era um juiz. Olha que interessante. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gerá, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Eude, quando chegou lá, olha que história legal. Ele chegou, ele era canhoto, então ele botou a espada onde, de um lado que ninguém teria condições de... Porque quando você vai pegar a espada, você sempre pega do lado contrário. Então, quando a pessoa chegava lá, o que ele fazia? Ele inspecionava a pessoa e aí ele fez um cutelo que escondia, que por ser canhoto, ninguém ia pesquisar no lugar contrário. Então, ele passou pelo rei e ninguém viu nada. Aí, ele usou a tática do segredo. Ele falou assim, ó, Senhor, eu tenho um segredo para te contar. Aí Eglon falou, é mesmo? E ele era bem gordão. É mesmo? Você quer uma dica muito legal? Os soldados de Davi se cumprimentavam com a mão esquerda. Por que, Gladys? Olha que forte isso, porque a mão esquerda é a mão de defesa, onde se usava o escudo. A mão direita da maioria dos guerreiros era direita. Então eles se cumprimentavam com a mão esquerda. E os benjamitas? Com a mão direita, meu Deus. Ó. Tem uma coisa muito interessante sobre isso. Então é porque abaixar a guarda. Só que, poxa, benjamitas, ele tem o poder de fazer com as duas mãos. Aí, qualquer jeito que ele viesse, está no sal. Foi o que aconteceu aqui. Nesse momento que Eude estava com o rei, eles sempre são preparados com a pessoa com a mão direita. Mas ninguém espera a mão esquerda. Ninguém espera. Então, o canhoto, muitas vezes, ele surpreende alguém que sempre treina com alguém espelhado. Aí ele não sabe se defender. Nesse momento, ele abaixou o punhal. Quando ele foi falar, o rei Eglon, mandou todo mundo sair da sala. Ele ficou lá, trancou tudo. E falou, o que você tem para contar? Aí ele vai colocou a espada que atravessou e saiu na cadeira. E aí, todo mundo achou que ele estava no banheiro. E nessa, Eude fugiu. E com isso ele saiu como um juiz herói. Porque ele salvou o povo, porque ele matou o rei. Então, mais um canhoto. Olha que interessante. Então, foi mais um canhoto. Qual que é a ironia do canhoto? A ironia é que o nome de Benjamim era filho da minha mão direita. Porém, os melhores atiradores da Bíblia vieram da tribo e eram canhotos. Por quê? Por que canhoto? Pois ele não é conhecido como minha mão direita? Filho da minha mão direita? E por que os canhotos eram os melhores? Olha, você conhece alguém que
É canhoto? Olha uma curiosidade sobre os canhotos. Eu escrevi para você. Em geral, os canhotos apresentam um maior desenvolvimento no hemisfério cerebral direito. Uau! Que é especializado em processos como raciocínio espacial e a capacidade para fazer rotações de representações mentais de objetos. Sua parte direita comanda o lado esquerdo. Na realidade, eles são destros mentais. Qual é o maior poder? Quando você tem o poder da sua mão direita, ela é comandada pelo lado esquerdo. Concorda? Mas aqui nesse momento, o lado direito dele era o lado de poder, porque ele descobriu que assim como Salomão sabia. Salomão não pediu sabedoria. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Salomão pediu um coração de discernimento. Sábio foi o pedido dele. E erroneamente as pessoas porque ele pediu sabedoria. Não, o pedido dele foi muito sábio. Se você quiser um vídeo desse, eu vou fazer a história de Salomão. Qual foi o verdadeiro pedido dele? Aí, olha que interessante, qual foi o erro? Embora a Torá inflige pena de morte pelo pecado de relações sexuais ilícitas, a tribo de Benjamim fez vista grossa para o que aconteceu em Gibeá. Pois não devemos deixar o mal multiplicar dentro de nossa terra, mesmo que esse mal tenha vindo de pessoas que nós temos respeito e que sejam da nossa tribo. Meu Deus, Gladys! Agora está explicado por que muitas vezes, quando alguém se fica conivente com uma situação, o ministério dela, a empresa dela, tudo começa a ruir. Está aqui explicado. É um mundo espiritual. Está explicado. A história se repete. Eles não deram ouvidos aos patriarcas das outras tribos. Eles não foram humildes em relação a isso. A lealdade, gente, olha que frase maravilhosa. A lealdade não pode ficar acima da justiça divina. Concorda? Não pode. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A quase extinção, olha que interessante. Taná 21:47. 600 homens tinham chegado em sua fuga para o deserto ao rochedo de Rimon, onde ficaram 4 meses. Não faça promessas emocionais. Todo mundo que faz uma promessa num momento de emocional se arrepende. Senhor, eu vou fazer isso. Não. Eclesiastes 5 fala que você tem que calcular. Não faça promessa que você não possa cumprir. Vou dar minha casa, vou dar meu carro. Não. Pensa. Fala, Senhor, Deus nunca vai querer tudo aquilo que Ele te deu. A menos que tenha um propósito que Ele vá devolver em dobro. Exemplo. Abraão, eu preciso de Isaac. Quando ele foi colocar, Isaac voltou e junto com Isaac, ele virou pai de uma nação. Davi, no momento de sede, que me dá beber a água do poço de Siloé. Aí vem um dos 3 e traz para ele a água. E ele falou, posso eu beber essa água? Detalhe, ele jogou um copo de água e virou rei de mais de vários afluentes. Eu ia falar vários números aqui, porque eu tinha um número aqui, mas esses números diminuíram com a seca. Mas na época, foi mais de 1.500 nascentes, afluentes, rios, e fora que ele ficou dono do mar do Mediterrâneo também, que ele tinha acesso. Era dele aquela parte, por causa de um copo de água. Tem momentos, mas é o quê? São sacrifícios que são legítimos. E ele não bebeu água, porque ele não era justo. Ele bebeu e os soldados dele não beberam. Ali é um general, ali é um líder. Ali ele era leão. Olha que interessante. Leão. Olha que legal. Tanash 21. Os filhos de Israel tinham jurado em Mitzpah, dizendo, ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um homem de Benjamim. Olha a promessa. Momento emocional. Essa aí é a segunda promessa. Qual é a primeira promessa? Ele falou a segunda. Sim, a primeira é, a família que não fosse para a guerra sofreria. E aí está lá em Juízes 21:8. Então perguntaram, de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispá? E ficaram sabendo que de Jabes e Gileade ninguém havia tomado parte da reunião. Então, não vou para essa reunião. Olha o que aconteceu. Em Juízes 20, do 10 ao 12, mataram todos os homens, mulheres e crianças. Só deixaram 400 virgens vivas. 400. Peraí, 400 virgens? Agora eu entendi. Sobrou 600 homens de Benjamim. Isso mesmo.
Então essas 400 virgens foram dadas para os 600. Só que ficou faltando 200 homens, não tinham esposa. Aí você lembra da promessa que eles fizeram no estado emocional? Que não daremos nossas filhas a nenhum benjamita? Aí entra o problema. Que aí vem o jeitinho para quebrar uma promessa. E aqui você vai ver como surgiu um povo. Que está lá no começo do que eu falei para você. Tá curioso. Quem é esse povo? Você vai saber agora. Juízes 21:20. Depois deram este conselho aos filhos de Benjamim. Ide, escondei-vos nas vinhas. Quando vide as filhas de Shiló saírem para dançar em coro, saia de repente das vinhas e cada um tome uma para mulher entre as filhas de Shiló. Depois disso, voltai para a terra de Benjamim. Aqui é a cidade de Efraim. Shiló ficava onde? Dentro de Efraim. Quem era Efraim? Efraim era o sobrinho direto de Benjamim. Era da linhagem de Raquel. Meu Deus, era irmão de José. Efraim é o filho de José. O filho mais velho de José. Nossa, Glaucio, agora eu tô começando... Meu Deus! Mesma tribo. Saiu de uma mesma tribo. Só que aí, para ficar mais fácil, olha aqui para você, ó. Quem era ele? Benjamim. Benjamim pegou quem? As filhas de Efraim. Foi justamente... As mulheres estavam lá. Ó o jeitinho. Ó, a gente não pode dar a nossa filha. Posso pegar sua filha? Não pode, porque eu prometi para Deus. Mas se você roubar, não tem problema. Porque aí você roubou, faço vista grossa, você roubou, eu não dei. Não dei minha filha para você. Jeitinho. Você sabia disso? Tá assim, e assim fizeram os de Benjamim. Tomaram entre as dançarinas das mulheres segundo o seu número, tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Então eles roubaram 200 mulheres. Gladys, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Problema de não ter rei. Aqui, ó, tá em Juízes. Naquele tempo não havia reis. Por quê? Mais na frente eu vou... Saul foi o primeiro rei. Será? Você vai entender se foi ou não. Qual povo, agora, preparado, e qual povo tem o costume de roubar as suas noivas? Adivinha? Tá preparado? Os ciganos! Não acredita, Gladys. Sim, os ciganos têm o costume de roubar as noivas. E de onde que veio isso, Gladys? Tem explicação? Tem, olha que interessante. Existe um povo que mantém o costume de sequestrar moças para se casar, embora nos dias de hoje seja muito raro. Mas eles só roubam as mulheres. Eles raptam a mulher para casar. Fogem com ela. Mas tem que ser da mesma tribo, não pode ser de outra. E o pai faz vista grossa. Não, mas ele faz um melodrama, mas ele tem que gostar do marido. E tem que ser roubado por alguém da mesma tribo. Gladys, você sabe um pouco da história do cigano? Olha que interessante. Vou entregar aqui mastigadinho para você. Não vou contar toda a história do cigano, porque é muito extensa. É praticamente preciso contar aqui, dar uns 5, que eu estudei parte da estrutura cigana, eu achei muito interessante. Eu vou colocar aqui bem resumido. Ó. Existe uma tribo de Benjamim que foram para o Afeganistão. Depois foram para a Romênia. Olha que negócio. România, tem a pronúncia de România. Quando você vai ver no hebraico, é România, não é Romanos. Romênia, e virou Roma. E aí tem uma briga por fora aí, que dizendo que Paulo não falou para os romanos, que estava bem distante, para os italianos. Falou para os romênios, para parte da tribo de Benjamim. Eles se espalharam e foram principalmente parar na Espanha. Depois eles foram o quê? Aí na Espanha eles foram escravizados e acabaram perdendo grande parte da sua identidade original. Eles foram escravizados durante o período e quando eles perderam totalmente a identidade cultural, eles liberaram os ciganos no norte e passaram a viajar. Então eles pararam e naquele momento eles ficaram nômades. Então eles começaram a não ficar adeptos a ter imóvel. Eles compram imóvel para vender, eles são extremamente comerciais.
extremamente comerciais. Isso tem a ver com o quê? Quando eles foram para a Romênia. Quando você vai estudar, adivinha, haviam 2 tribos. Cara, agora você está preparado. É outra curiosidade, que isso aqui vale outro vídeo. Na Romênia, haviam 2 tribos distintas. Uma que veio de Benjamim e a outra que veio de outras ramificações, que não é diretamente ligado ao povo de Israel. Mas existia dentro dela, que era a liga, que é diretamente ligado ao Conde Drácula. Caramba! Conde Drácula? Sim. E o outro, que era a tribo de Benjamim, que eram os ciganos. Eles se nomeavam Roma. Eram como eles se chamavam. Somos Roma. Roma. Lembra? Aos romanos? Roma. Aos romanos. Então, uma curiosidade dos ciganos também que é muito interessante. Quando você vai ver o dicionário, que é chamado de Gypsy, que é um dicionário que é uma etimologia que você estuda os ciganos, tem uma coisa muito interessante. Como é que eles chamam? Como os ciganos chamam o criador Yahweh? Tem várias pronúncias. Eles chamam também de Yahweh. Qual a história sobre a criação do mundo dos ciganos? Que houve Adão e Eva. Pasmem. E os ciganos dizem que o povo deles atravessaram o Mar Vermelho. E eles dizem que também vieram do Egito. Gente, tamanha coincidência? Será que esse povo não tem nenhuma conexão com Israel? Aqui você começa a entender um pouco dos ciganos. E aqui você também começa a curiosidade dos ciganos também. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu a Romênia, que como está no grego, os ciganos se intitulam como Roma. Não acredito. Gente, Glácio, você acredita nisso? Eu estou te colocando uma informação. Uma informação. Vai mudar alguma coisa para minha cabeça se é para os romenos ou para Roma, para os italianos? Nada. Porque o poderio, quando você vai ver toda a geografia de Roma, ele era muito extensivo, era muito grande. De onde surgiu o lobisomem? Esse animal vem de que tribo? Peraí, lobisomem. Qual que é o animal que parece com lobisomem? Que é o superlativo de lobo? Meu Deus, agora entendi. Lobisomem? Ah, por quê? Porque existia uma outra tribo que colocou como um morcego. Quem é mais poderoso, o morcego ou o lobisomem? Sempre há um aumentativo. Se eu coloco um superpoder no morcego e um superpoder no lobo, quem vai ter mais poder? O lobo. O lobo já é grande, aí ele tem um superpoder. Aí eu pego o mesmo superpoder e boto no Drácula. Então era uma briga. Se você olhar as histórias, sempre é o quê? O Drácula com medo do lobo. Gente, olha que fantástico. Origem pagã da Romênia. Haviam 2 grupos. Primeiro, o Conde Drácula e o segundo, os ciganos. E o lobo era o símbolo deles. Então, lobosomem. Ah! Nossa, é verdade! Quando você vai assistir lá, que teve uma minissérie que havia um lobo numa das tribos, lobo é aliançado. Lobo, ninguém consegue entrar na mantilha dele. Ele rouba dentro do seu grupo. Ciganos fazem isso. Outra pessoa para tentar pegar as filhas, não, é muito, muito raro. A menos que a pessoa tenha muito poder aquisitivo, que eles são extremamente o quê? Capitalistas, que é o dinheiro. Mas tem um porquê eles gostam do dinheiro, porque faz parte de uma profecia. Faz parte de uma profecia. E os ciganos seguem uma profecia. Pasmem. Gladys tem isso? Tem. E é uma profecia messiânica da vinda do Mashiach, que é no final dos tempos. É até uma escatologia muito interessante. A tribo que será a luz para o Messias. Aqui você começa a entender uma explicação muito, muito forte. Isso aqui merecia um outro vídeo, mas vou ser bem rápido aqui, breve. 1 Reis 11, 9 e 13. Olha que interessante. O pecado de Salomão, que não era para que não adorasse os outros deuses. Então ele acabou adorando outros deuses. E qual foi a consequência disso? A consequência disso está aqui, ó. Em 1 Reis 11, 13. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém,
que escolhi para ser a minha cidade. Falou Deus. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Meu Deus, uma lâmpada. Que sempre haja uma lâmpada. Qual tribo ficou com Judá nessa briga toda? Houve essa briga. A tribo que ficou tá ali, ó. Olha que interessante. Benjamim estava ali, ó, logo em cima, ao norte de Judá. Na briga, aconteceu, daí é um mapa após as guerras, aí, num momento do episódio, o que aconteceu? Benjamim ficou com Judá. Simeão estava introjetado, só que Simeão acabou se juntando com a outra tribo. Só que Benjamim ficou junto com Judá. As outras tribos todas se unificaram. 10 tribos ficaram no norte. E Levi ficou de que lado? Levi tinha acesso aos dois lados. Levi tinha acesso tanto a Jerusalém quanto a Efraim, porque era Levi. Os levitas tinham acesso a qualquer lugar, porque eles tinham conexão de Deus. Lembra disso? E havia quando um levita ia para o norte, menina, era uma briga. Era uma briga para tê-los ao lado deles. E aqui, você começa a entender, ó, os matriarcas. Tá aqui, ó, todas as tribos, para você entender. Levi, nesse caso aqui, não está contabilizando. E aqui a gente vai ter o quê? Ó? Somente 2 tribos ficaram, que era Judá, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. Só que, poxa, Gladys, Judá era filho de Lia. E Benjamim era filho de Raquel. Gente, as 2 matriarcas se uniram aqui. Mas Benjamim tinha tudo para ficar com a outra tribo, com as 10. Sim, mas lembra que as 11 entraram e perseguiram-os? Tem alguma conexão com isso? Tem, você vai entender. E por que lâmpada? Porque o templo de Deus tinha luz 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. E o templo ficava na cidade de Benjamim. E desta forma, todos os reis da geração de Davi tiveram luz o ano todo. A maior luz não é a que a gente acende, é a luz de Deus. Meu Deus do céu. Benjamim pode ser classificado como a tribo da luz. E explica por que a maioria dos discípulos de Jesus eram dessa tribo. Meu Deus! A maioria. Tem estudo que fala que todos eram da tribo de Benjamim. Tem explicação? Tem. Outros benjamitas que foram luz para Israel. A gente vai chegar nos 2 discípulos. Quais são os outros? Olha que interessante. O primeiro rei escolhido pelo povo veio da tribo de Benjamim. Quem foi esse? 1 Samuel 9:21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com tais palavras? Gente, agora você começou a... Agora eu entendi por que ele falou que era a menor das tribos. Porque eles quase foram extintos. Imagina. Foram lobos, não tem um cachorro quando ele entra o rabo entre as pernas? Aqui foi o lobo entre as pernas. Eles se tornaram pequenos. Uma alcateia pequena. Porém, mesmo sendo pequeno, eles foram os primeiros a ser escolhidos como reis. Só que eles não nasceram para segurar o cajado, mas a lâmpada é diferente. E o que aconteceu? Saul não foi o primeiro rei do povo de Israel. Não! Graças, mas eu sempre aprendi. Não. Quais são as funções de um rei e de um príncipe? Jacó foi chamado de príncipe. Tem isso? Tem. Só que quando o 12º filho nasceu, ele pode muito bem ter se tornado um rei. Moshe, é considerado um rei para o povo de Israel. Ele tinha todas as funções. Ele tinha a função espiritual, a função governamental, todas as funções de um rei e a mais ele fazia sozinho. E Jetro falou, não, tá na hora que você fazer um ministério aí. Faz os ministérios aí, divide o poder, um senado, porque sozinho você não pode fazer isso. Ele era o poder máximo. Depois foi Josué, considerado também rei. Meu Deus, claro. Josué também é considerado um rei? Também é considerado um rei. Mas foi um rei escolhido por Deus.
Samuel também é considerado um poderio real, porque ele fazia tudo, até que o povo pediu alguém. Queremos um rei parecido com os povos pagãos. Aí machucou Deus. Aí escolheram o quê? O cara mais alto, o cara mais bonito, e o segundo cara mais alto que ele batia no ombro dele, imagina. Era um lobão, era o lobo mais top da tribo de Benjamim. Então, aqui eu posso falar que Saul era o lobisomem da galera. Entendeu agora? Gente, imagina. A pessoa mais baixa depois dele batia no ombro dele. Ali foi o quê? A escolha do povo. E um cara totalmente fiel, só que ele era fiel à visão daqueles que o viam. Mas não a Deus. Ele fazia tudo na sua condição. Né? E não admitia o seu erro. Gente, os caras estão botando até fogos de artifício aqui por causa do vídeo. Cara, eu tô chique demais. Não, aí... aqui é bom demais. Saul se apaixonou pelo poder de baixo. Olha aí, gente. Eu sei que tá bom o vídeo. Eu sei que tá bom. Saul se apaixonou pelo poder de baixo, se esquecendo do poder de cima. Uma frase que Deus me deu. Não se apaixone pela imagem do espelho, mas se preocupe com o reflexo da semelhança de Deus que você reflete. Isso é mais importante do que aquilo que as pessoas fazem. Concorda? Quais tribos ajudaram na edificação da casa de Deus em Jerusalém? E aqui começa a ter a explicação, porque muitos protegem e muitos dizem que os 12 discípulos vieram da tribo de Benjamim. Esdras. Então, os chefes da família de Judá e de Benjamim, bem como todos os Corraninhos e os Invim, que são os levitas, principalmente todos aqueles de cuja Ruach, Adonai, Espírito de Deus, havia tocado, prepararam-se para ir edificar o templo de Adonai em Jerusalém. Neemias agora, 11. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataí, filho de Uná, Uzias, filho de Zacarias, filho de... Mais fogos! Cara, eu tô muito chique, Ah, meu Deus do céu! Pode jogar fogos aí tanto você quiser. Filho de Amauri, filho de Cefatias. Hoje é o dia. Filho de Mahalael e dos filhos de Pretes. E aqui voltando uma coisa muito importante. Lembra que eu te falei que Benjamim ficou do lado de Judá? O Roboão, filho de Salomão. 1 Reis 12. E aí tem uma frase que é muito forte e que isso me fez aqui lembrar de uma coisa. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Benjamim abriu mão dos 11 irmãos para ficar com Judá. Irmãos que Manassés, o seu sobrinho, para ficar com Judá. Abriu mão de ficar com Efraim, porque tinha a esposa de Efraim, que, imagina, sogro, a mãe da mãe, para ficar com Judá, naquele momento de divisão. Então, isso é muito importante. Agora, outra pessoa muito importante que é luz na mão direita. Porque lembra que Benjamim é luz? Mordecai e rainha Esther. Eles eram benjamitas. Aonde está isso, classe? Está lá, Esther 2 e 5. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Entendeu a genealogia? E aqui, e a Esther era sobrinha dele. Se era sobrinha, por sua vez, era uma loba. Eita! Ela tinha o símbolo lobo na sua vida. E ela foi luz, porque ela iluminou o caminho de muitos que iriam morrer. Então ela foi uma pessoa que salvou Israel. As tribos usadas pelo Messias. Vamos lá agora? Agora chegamos. Qual a possível tribo de cada discípulo de Jesus Cristo? Eu vou fazer um vídeo especialmente falando só sobre isso. De qual tribo possível, seguindo os caráteres, as características de cada tribo.
Qual que é a característica dessa tribo de Benjamim? Lealdade. Você conhece uma pessoa muito leal, uma pessoa que é com você, chova canivetes, ela está do seu lado? Então, ela pode ter um lado lembra a mão da luz? É a mão da luz dos benjamitas. O território de Benjamim ficava ao norte de Judá e com o passar do tempo a população aumentou e eles se espalharam ainda mais para o norte. Aí tem um mapinha para te ajudar, ó, norte. E quanto mais ao norte virou o quê? Galileia. Então eles foram muito para Galileia. Então, porque Samaria era um lugar que estava mais pecaminoso, então quando estava ali, para eles tomarem um terra, vamos para Galileia, onde tem mais água. Ali tem o quê? O Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Os 12 apóstolos eram da tribo de Benjamim? Uma pergunta muito interessante. Peraí, os 11 não, mas Judá, ele o nome dele, Judá, já disse da tribo que ele era. Não, Judá era o único que era o quê? Só que quando ele faleceu, a outra pessoa de sortes dizem que também fazia parte dos 12 discípulos, por conta que os benjamitas subiram para lá. E quando você coloca no dicionário, o nome Galileu e benjamita, ele tem uma conotação quase que semelhante. Por isso que automaticamente a pessoa fala que se Jesus andou na Galileia e escolheu os seus 12, é porque naquele momento ele escolheu 12 benjamitas. 12 pessoas que iriam iluminar a sua passagem. 11 na realidade. Porque um outro era judeu. Interessante isso. Tem contradições? Tem, mas aqui, ó. Olha que interessante que existe um grupo de eruditos que dizem que a mão direita do poder da luz seria da tribo de Benjamim. E por causa disso, é provável que os 12 apóstolos eram da tribo de Benjamim, menos um que veio de Judá, que era Judas Iscariotes. Mas eu vou só dar uma contradição. Mateus pode ter vindo da tribo de Levi. Lembra que Levi tinha acesso a todo lugar? Lá tem base bíblica? Tem, tá aqui, ó. Às vezes Lucas usa o nome Levi para referir-se a Mateus. Está lá em Lucas 5, 27 e 29. Aqui Mateus, assim como os levitas, teve que abster das posses terrenas para que as posses mais valiosas fossem conquistadas. A grande lição em tudo isso. Tem discípulo que protegia, tem um discípulo que é mais comercial, Zebulon. Tem um que ele estudava mais, aquele que estava debaixo da árvore, que te vi. Jesus falou para um deles. Cada um tinha o quê? Nada impedia de que eles tivessem o quê? Uma mistura. E dentro deles houvesse um caráter das 12 tribos. Pode ser isso também? Pode. Porque lembra-se que depois que houve a Babilônia, a conquista, os 10 tribos se perderam. Ou não, porque tem histórias que protegem. Os israelitas têm a historicidade de todas elas. Pasmem. Exatamente isso. Salmos 82 fala: escutai, ó pastor de Israel, vós que levais Iosef como um rebanho, vós que assentais acima de covinho, mostrai nosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai nosso poder e vinde nos salvarmos. Então, aqui quebra o paradigma que era só pessoas oriundas da tribo de Benjamim. Aqui fala que tem Efraim, Benjamim e Manassés, que são quem? Justamente os 2 sobrinhos de Efraim, da linha de Raquel. Uau! Jesus é da linha de quem? De Judá, de Lia. Uau! Nossa! Aqui nós temos o quê? A tribo de Raquel e a tribo de Deus. Não, ele cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpre. Aí você começa a ver, tem outra pessoa importante? Tem. A gente vai pelo currículo vitae. Aqui, ó. O currículo vitae de Saulo, que mudou seu nome para Paulo. Aqui ele mudou. Saulo é um benjamita. Olha lá o currículo vitae dele. Está em Filipenses 3,5. Qual é o seu currículo? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Caramba, o bicho, aqui o currículo vitae dele era top.
Em que momento da história Benjamim conectou com Judá? Aí tem um episódio maravilhoso, que é justamente no episódio em que José incrimina Benjamim. Tem um pronto, que ele bota um copo e aí Benjamim tem que ficar preso. Naquele momento já começa o quê? Uma história a se repetir. Esse episódio é muito rico, tem muitas profecias, muitos acontecimentos que já mostram a vinda do Messias, Mashiach. Primeiro, Judá dá sua vida no lugar de Benjamim. Uau! O mesmo acontece, só que na figura de Jesus, dando a sua vida em nosso lugar. Porque todos nós temos um caráter de Benjamim. Porque nós temos o que? A lealdade. Nós somos um povo que não é qualquer pessoa que entra na sua casa, então você é meio lobo. Não é qualquer pessoa que você protege a pessoa. Se você é mãe, meu filho, tadinho. Porque todo filho, a mãe de alguém que é um ladrão, a mãe sempre vê o lado bom do filho. Aí protege acima da lei. Já o pai não. Tem pais que, não, fez algo errado, vai ter que pagar. E aqui você começa a entender que existem coisas muito parecidas. José pegou Benjamim, estava lá naquele momento, e falou assim, Benjamim vai ficar preso. Judá falou, não pode ficar preso. Porque se ele ficar preso, nosso pai morre. E aí José já sabia disso. Aí ele falou, poxa, aqui eu não posso aumentar esse drama, senão eu não posso matar meu pai. Até aqui já ficou Benjamim, ele já trouxe Benjamim. Conta-se que Judá, nesse momento, transformou-se em rei. A sua atitude foi de rei. Porque ele, naquele momento, ele falou, eu fico no lugar de Benjamim. Se você fizer alguma coisa com Benjamim, meu pai morre. E aí José falou, opa, eu tenho que parar de diminuir, eu tenho que ver até onde vai chegar, mas eu não posso passar disso, porque senão eu posso matar meu pai. E aí ele olhou e falou, e aí, como diz os cariocas, deu linha pra pipa? Deu linha pra pipa, e aí, naquele momento, ele foi ver o que ia acontecer e falou assim, e aí, qual que é a solução? Eu fico no lugar de Benjamim. Por conta do copo mágico que foram colocado lá, que ele não roubou, eu fico no lugar. Pode me matar. Ele arriscou a sua vida. E com isso, olha que interessante, José olhou aquela situação e Benjamim seria salvo pela vida de José, pela vida de Judá. O mesmo aconteceu. De que tribo Jesus era? Olha, de Judá. E por quem que ele morreu? Pela tribo de quem? Os seus 12 a maioria era de onde? De qual região? Da Galileia. Onde a maioria das tribos subiram? Não, veja bem, eu não concordo que todas as tribos, os 12, sejam de Benjamim. Não acredito. Existem algumas situações que a gente vai colocar, existem caráter de outras tribos também. Mas a Bíblia não conta nada sobre isso. Qualquer coisa a mais do que isso é mencionista. E eu não estou aqui para acrescentar nada mais. Isso vai mudar alguma coisa? Se todo mundo foi de Benjamim ou se todo mundo era da tribo de Judá? Não. A gente sempre quer forçar um pouco a barra. Mas, o que é o importante nisso? Jesus, assim como Judá, se pôs no lugar para salvar o seu irmão mais novo, os benjamitas. E Jesus é o primeiro filho. Então, por ele ser o primeiro, ele morreu para salvar a nossa vida. Olha que mensagem maravilhosa. Tem outras mensagens também sobre José. Como José, o pai levou o sangue, aquele sangue era o sangue de Jesus. Só que José voltou, como o quê? Como um príncipe, como aquele que comanda. O faraó tem uma visão de quê? A visão como inimigo do mundo, mas Jacó era a visão de quem? Do Supremo. Então existe toda uma história. E aqui a gente aprende o quê? Que os benjamitas eram o quê? Luz. Eles iluminavam o caminho para Jesus passar. Mesmo que Jesus tenha sido... Porque quando você tem discípulos, eles são luzes. São pequenas luzes. São pequenas luzes. Gladys, qual que é a grande moral da história de tudo isso? Para mim, a maior moral é que Deus, Benjamim, o primeiro nome dele, quando ele entrou na terra, a pessoa que mais amava ele deu um nome de dor. Então, muitas vezes, as pessoas que nos amam podem dar nomes para a gente
que não concordamos. Eu conheço pessoas que amaldiçoam o filho, fica xingando o filho, falando palavras que entram no coração do filho. A palavra tem um poder, lembra disso. O poder da palavra é tão grande que ela ultrapassa qualquer coisa e entra até na alma. Já a luz, ela para e gera sombras. Então, cuidado com aquilo que você fala. E nesse momento, Deus quer transformar que você era filho da dor em filho da minha mão direita, onde você vai ser luz, como profetizado, porque você será luz. Luz, a mesma luz que da menorá, que nunca se apagava no templo e que sempre estava acesa. É a simbologia de que Deus nunca se apagou na sua vida, a menos que você tenha fechado a porta e essa luz não vai passar. Está na hora de você entrar de frente para a luz. E não porque somente a voz entra. Tem momentos que você tem que estar diante da luz para que a sua sombra seja um bênção. Lembra da sombra? Onde passava Pedro, a sua sombra curava. Nesse momento, é porque havia uma luz na frente dele. Que você tem essa luz na sua frente. E essa luz se chama o poder de Deus. Meu Deus! Nossa, minha vida vai mudar amanhã. Eu vou fazer o quê? Seja luz. Começa a mudar os nomes. Entra num jejum de não murmurar. Olha, essa semana ninguém na minha empresa vai falar uma palavra negativa. Vamos só a palavra que a gente vai conquistar. Provavelmente você não vai conquistar nessa semana. Mas o mundo se constrói com pequenos passos. E eu te garanto que em um mês a sua vida vai mudar. Te garanto. Por quê? Porque uma pequena mudança, não tem o episódio com as asas de uma borboleta, que uma borboleta se bate as asas em outro lugar, muda a história, que surgiu o filme Efeito Borboleta, é uma viagem muito legal. Se uma asa de uma borboleta pode mudar, que isso também é uma inspiração sobre a nossa palavra de Deus, por que a sua palavra também não pode modificar? Alguém já te elogiou um dia e falou que você está bom em algo? Concorda que mudou o seu dia? Recentemente, um grande amigo meu, Pablito Hello, pegou o vídeo, vou colocar o vídeo. Gente, eu achei fantástico o que ele falou. Maravilhoso. Isso não tem preço. Por quê? É uma pessoa extremamente ocupada, mas ele falou, Gladson, eu assisti seu vídeo do começo ao fim, é muito conteúdo. Eu nunca vi tanto conteúdo rico. E é um cara ele e a esposa dele são fantásticos. Então eu fico aqui com uma mensagem para finalizar. Que Deus vai mudar a sua dor. A sua dor é uma sombra negativa. É um câncer. Mas a luz e a palavra de Deus têm o poder de iluminar. E juntas, nada consegue ultrapassar esse poder. É o maior poder do mundo. O poder da palavra de Deus com o poder da luz não tem nada. Nada. Que você seja luz. E a luz muitas vezes não tem que estar em casa. Tem que estar na rua, tem que estar visitando pessoas. Ligue para pessoas. Fala para elas. Hoje o seu dia vai ser, só estou te ligando para saber como você está. Isso é uma mensagem forte. Seja luz na vida da pessoa. Falei, tudo bom? Fulano, lembrei desse episódio. Isso se chama aquecer a agenda. Porque tem gente que só liga para você para pedir coisa. Você conhece? Ah, lembrou. Você também pode ser uma pessoa chata que só liga para alguém para pedir coisa. Liga para ela para dar uma mensagem boa. Não seja um mendigo chique. O mendigo chique só liga para pedir uma coisa. Caramba, isso aí foi... Então, que essa palavra tenha te ajudado a movimentar o seu mundo espiritual.